José Soares. António, o presidente do Governo Regional dos Açores, diz que o acordo bilateral com os Estados Unidos foi cumprido. José Manuel Bolieiro fala a propósito do atual contexto internacional de guerra no Médio Oriente. Nos últimos dias, vários aviões reabastecedores da Força Aérea Norte-Americana estacionaram e levantaram voo da base das Lajes, na Ilha Terceira. O líder do Executivo açoriano fala em sucesso e numa coordenação constante com o governo português. O Governo de Portugal e o Governo Regional dos Açores mantiveram contatos e troca de informação, designadamente através do Gabinete do Primeiro-Ministro de Portugal, do Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Presidente do Governo dos Açores. O Acordo de Cooperação e Defesa entre Portugal e os Estados Unidos da América foi cumprido, tal como informou o Governo de Portugal, com o contexto que, a partir de ontem, se alterou. Ficou estabelecido entre o Governo de Portugal e o Governo Regional dos Açores a intensificação dos contatos para informação e acompanhamento da evolução da situação. Declarações do presidente do Governo Regional dos Açores no Palácio de Santana, em Ponta Delgada. Junto à Embaixada do Irão, em Lisboa, centenas de manifestantes festejaram a morte de Ali Khamenei e pedem o regresso do príncipe herdeiro. Mais de 300 de pessoas juntaram-se para proferir frases contra o regime dos ayatollahs. Os iranianos falam num dia feliz e cheio de esperança, aplaudem as iniciativas de Donald Trump e Benjamin Netanyahu e pedem a subida ao poder de Reza Pahlavi. O jornalista do Observador, João Lourenço, acompanhou esta manifestação. 4 bandeiras, apenas um desejo. A implementação de uma democracia livre com eleições a decidir o futuro de um país. Centenas de iranianos festejaram a morte de Ali Khamenei perante uma embaixada de Teherão, em Lisboa, com a bandeira a meia haste e com as janelas completamente encerradas. Os rostos dos iranianos estavam sorridentes e com esperança num futuro melhor. Muito feliz desta intervenção militar dos Estados Unidos da América e de Israel para proteger o povo do Irã. A solução imediata, de acordo com o desejo dos manifestantes, aponta para o nome de Reza Pahlavi. O príncipe herdeiro pode carregar o país num período de transição para a democracia. Olham para o príncipe Reza Pahlavi como sendo uma ponte de ligação entre a ditadura que eles estão a viver agora e uma possível democracia. Na diáspora iraniana, há relatos de pessoas a morar há 16 anos em Portugal ou apenas há um ano. O agradecimento a Donald Trump e Benjamin Netanyahu é comum em todas as mensagens. Esta não é uma luta justa, mas ontem a ajuda chegou. O presidente Trump prometeu e é verdadeiramente um homem de ação. Nós celebramos muito. Para muitos, o dia mais feliz da vida. Para outros, o renascer da esperança de um país que os viu nascer. O jornalista João Lourenço, que acompanhou os festejos da diáspora iraniana em Lisboa, um dia depois da morte do ayatollah Ali Khamenei. Portugal recebeu 39 pedidos de repatriamento de Israel e 2 dos 13 portugueses que residem no Irão já saíram do país. São números avançados pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, à agência Lusa. Emílio Sousa explica que estava preparada uma evacuação terrestre do Irão, uma vez que o espaço aéreo daquela zona foi encerrado. Os 2 portugueses que deixaram o país fizeram-no de carro. Emílio Sousa diz ainda que há 11 portugueses que são residentes e que não pretendem sair do Irão, pelo menos não manifestaram essa vontade. Donald Trump diz que a ofensiva no Irão está a correr melhor do que o esperado. O presidente dos Estados Unidos mostra-se satisfeito com o trabalho das forças militares norte-americanas. Em declarações à Fox News, Trump assegura que a operação está a correr mais rápido do que estava previsto e insiste que o regime de Teherão tem de cair. O presidente norte-americano declarou ainda que os ataques dos Estados Unidos e Israel mataram 48 líderes iranianos.
O Estreito de Hormuz mantém-se bloqueado pelo Irão. Trata-se da rota mais importante de exportação de petróleo do mundo. Passam por lá mais de 16 milhões de barris por dia. O especialista em direito internacional, Francisco Pereira Coutinho, acredita que o fecho do porto não vai aumentar o preço dos combustíveis, devido, sobretudo, às reservas dos Estados Unidos. Claro que isto vai ter algum impacto, eu não estou a dizer que não, mas verdadeiramente quem se abastece mais até esses petroleiros possivelmente iriam para a China. Os Estados Unidos são autossuficientes, não é? E, portanto, Donald Trump tem esta vantagem neste momento que os presidentes americanos no passado não tinham, que pode intervir, lançar esta agressão sem temer uma espiral nos preços do petróleo e da gasolina nos Estados Unidos, e teria um impacto direto nos seus eleitores, que estão constantemente a queixar-se do aumento do custo de vida. Francisco Pereira Coutinho admite ainda que é complicado prever a duração desta ofensiva norte-americana. Sublinha que Donald Trump não vai querer manter esta guerra até às eleições intercalares e que deve ainda muitas explicações. Pode seguir todas as atualizações deste conflito no live blog do Observador. Na atualidade nacional, André Ventura propôs a criação de uma comissão no Parlamento dedicada à reforma do Estado e presidida por Pedro Passos Coelho. O líder do Chega admite publicamente que gostava de ver Passos Coelho abordar questões fiscais, de administração pública, energia e habitação. André Ventura diz que é um cenário possível se houver consenso entre Chega, PSD e Iniciativa Liberal. Nós temos o Ministério da Reforma do Estado, criado por Luís Montenegro, que não tem funcionado. Ainda agora, no debate que tivemos no Parlamento, na sexta-feira, ficou claro, da minha perspectiva, que não têm existido reformas. Que as reformas não têm existido e que o Ministério da Reforma do Estado não tem funcionado. Por que não termos no Parlamento uma Comissão de Reforma do Estado e, por que não, essa comissão pudesse ser presidida por Pedro Passos Coelho, por exemplo? Declarações de André Ventura à margem da Feira do Turismo BTL em Lisboa. Mais de 500 pessoas protestaram hoje contra o encerramento da urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital do Barreiro. A decisão de encerrar este serviço é do Governo, pretende agregar as urgências de obstetrícia e ginecologia no Hospital Garcia de Horta, em Almada. Os manifestantes acusam a Ministra da Saúde de não consultar autarcas, comissões de utentes e bombeiros antes de avançar com a medida. Esperam, no entanto, que Ana Paula Martins ainda mude de ideias, como diz Antonieta Fortunato, da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Barreiro. Confirmou-se aquilo que já há algum tempo viemos a dizer, que não é possível. Contudo, com esta mancha humana que tivemos aqui hoje, ainda estamos convictos que a Ana Paula Martins volta atrás. Até porque o Garcia da Horta não tem condições para receber todas estas grávidas que vão chegar. Já o Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Frederico Rosa, adiantou que os autarcas da região vão deslocar-se já amanhã ao Ministério da Saúde para serem ouvidos. Vamos às 8h30, os vários autarcas da Península. A Península de Setúbal é feita por 9 concelhos e vamos lá, de viva voz, para poder dizer à Sra. Ministra: estamos aqui, marque uma reunião, ouçam-nos, porque ao ouvir-nos a nós estão a ouvir esta população e perceba o erro crasso que vai fazer. Uma posição defendida pelo Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Frederico Rosa. O Benfica joga amanhã com o Gil Vicente, mas a conferência de imprensa de José Mourinho ficou marcada pelo tema Prestiani e a acusação de racismo. O treinador das Águias assume que se tem mantido imparcial desde o início, mas garante que não há espaço no clube para racismo. Como tal, José Mourinho diz que se as acusações a Prestiani forem verdadeiras, o jogador não tem futuro no Benfica. Também digo se, e repito se, muitas vezes, se o meu jogador não respeitou estes princípios, que são os meus, e não são só os meus, são os do Benfica também, esse jogador, a sua carreira com um treinador que se chama José Mourinho, ou num clube que se chama Sport Lisboa e Benfica, este jogador, a sua carreira chega a um fim. José Mourinho sobre as acusações de racismo que pendem sobre Prestiani. Aconteceram durante o jogo entre o Benfica e o Real Madrid. O jogador argentino é acusado de ter chamado macaco a Vinícius Júnior. A UEFA tem uma investigação em curso. Já sobre a partida desta segunda-feira, José Mourinho espera um adversário com qualidade. O Gil Vicente Benfica joga-se amanhã, às 8h15 da noite. Vai ter relato e análise em direto aqui na Rádio Observador. Há mais notícias com António José Soares às 7h30.